Boa noite, pessoal. Jesus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Um bom domingo, uma boa noite. Estamos mais um domingo aqui para falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, né? Que possamos entender um pouco mais sobre algumas coisas. Vamos fazer nossa prece inicial. Vamos levar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos unidos, mesmo distantes fisicamente, mas unidos em pensamentos, de estarmos mais um domingo aqui falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, os ensinamentos do Cristo, possamos absorver essas palavras, esses ensinamentos que Jesus veio nos ensinar, que possamos propagar mais o amor, mais a caridade, possamos ser mais amorosos, mais pacientes, mais benevolentes com os outros, conosco mesmo, e que nesse domingo o amor de Cristo chegue a todos os lares deste planeta, o amor de Deus envolva cada um de nós, que deixemos essas energias de amor, de paz, de tranquilidade tomar conta dos nossos corações, dos nossos lares, deixar que elas nos envolvam, para que possamos ter a paz interna, ter a tranquilidade, deixar que ela nos guie, nos oriente, e que possamos nesse domingo orar por todos aqueles que estão em algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença, por aqueles irmãos que desencarnaram, possamos dedicar um pouco do nosso tempo, do nosso amor, das nossas energias a esses irmãos que precisam às vezes do nosso amparo, do nosso apoio, do nosso pensamento positivo, daquela energia que temos guardado dentro de nós. Que o Mestre abençoe a todos e que possamos ter um bom final de domingo e início de semana. Que assim seja. Hoje, pessoal, nós vamos falar. É um capítulo que está no livro, no Evangelho, perdão. Nós vamos falar um pouquinho da afabilidade, né, e a doçura. O que seria essas questões afáveis, né, que a gente fala, a doçura. Ele está no capítulo 9 do Evangelho, o item 6, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso porque há uns dias atrás eu passei esse Evangelho na quarta-feira e eu fiquei pensando muito sobre o que foi dito e o que está dito nesse Evangelho, né? E quis trazer para hoje, né? Para a gente falar um pouco o que seria essa afabilidade e a doçura que o Evangelho nos ensina, né? Bom, afabilidade, no significado da palavra, ela é qualidade ou comportamento de quem é afável, né? Atributo de quem é cortês, delicado ou benevolência. Então, a gente já entende que quem é afável aqui, ele é benevolente, né? Ele é cortês, né? Ele é delicado. E a doçura a gente sabe que é nada mais, nada menos que o amor, né, que a gente demonstra, ser paciente, ser tranquilo. E essa parte do Evangelho ela é interessante porque ela diz, no começo ela diz o seguinte: aquele que ama o próximo é bondoso para os semelhantes. Então a gente pode imaginar que aquele que tem a bondade dentro de si, dentro do coração, ele ama seus próximos, né? Ele entende, compreende, respeita, né? É atencioso, né?
que são atributos que contraem o amor. Então, essas pessoas que são assim, né, elas têm essa tendência da afabilidade. Essa bondade, né, como diz aqui, se manifesta através, né, da afabilidade e da doçura. Né? Então, se eu sou benevolente, se eu sou doce, se eu sou paciente, respeitoso, eu contribuo com o meu semelhante. Né? Eu dou aquilo que eu tenho de melhor para ele. Eu me preocupo, eu me importo. Eu me interesso pelos problemas que ele passa em modo de tentar ajudar. É claro que a gente também tem que ser afável e doce conosco mesmo. Não adianta a gente só ser bondoso com os outros, né? Nós temos que ser bons com nós também. Né? Eu não consigo ser bondoso com o outro se eu não sou bondoso comigo. E é muito importante a gente entender que ele fala, entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. Por que ele fala isso? Ele continua. Uma pessoa bem educada e experiente pode parecer, né, possuir qualidades de afabilidade e doçura. Muitas apenas fingem ser bondosos. É aquele velho ditado, né, as aparências enganam. Porque muitos de nós temos essa máscara, né, como ele fala aqui, que é a roupagem que a gente exibe. Estamos encarnados, né, temos essa roupagem e através dela nós podemos nos disfarçar de diversas coisas. Nós podemos fingir de ser bons, fingirmos de ser coitadinhos, fingirmos de sermos pessoas extremamente boas, né? Mostrar algo que realmente às vezes nós não somos. Passar a imagem para uma ou mais pessoas de que somos o que às vezes não somos. E isso, de certa forma, também, paralelamente, entra, se a gente for ver, a questão do orgulho, do ego, né, do egoísmo, da vaidade, né, todas as chagas que vão totalmente de desencontro com o amor. Né? Por quê? Porque quando ele fala de aparência, né, a gente pode nos mostrar para determinadas pessoas que eu entendo, eu sei, eu conheço, eu sou bom, né? Eu sou excelente, eu sou ótimo. Só que na realidade não é bem isso que acontece no fundo. Né? Na realidade nós só estamos passando uma impressão, né? Uma forma de como que a gente se acha ser. Né? E a gente só descobre isso com a convivência, como ele fala, experiência, né, vivência juntos. E é importante porque, como ele diz, utilizam-na apenas como uma máscara para uso externo, né, mostrar externamente, como se fosse um traje, cuja aparência bem detalhada disfarça as deformidades do corpo. Então, uma aparência bem talhada, né, se dizer muito correta, ela demonstra, né, ela disfarça, perdão, a deformidade dos corpos, né, do espírito, do que realmente você é, né, da sua essência. Ela inibe isso. E a gente, encarnados, nós não conseguimos visualizar isso nitidamente nas pessoas. A gente gera as desconfianças, né? A gente bate aquele olhar de primeira vez, né? E às vezes algo nos indica, né, que realmente aquilo que a pessoa demonstra ela não é. Como pode acontecer o contrário, né? São os pré-julgamentos que às vezes nós fazemos das pessoas. Bater o olho e falar, eu não fui com a cara daquela pessoa, mas às vezes de repente é um falso julgamento nosso. E ela é o contrário. Né? Somos nós que estamos tendo olhar diferente. Mas também tem a questão de a gente olhar e a pessoa transmitir algo que você compreenda que aquilo seja verdade. E no fundo não é. E ele continua dizendo, o mundo está cheio desse tipo de pessoas. Tem o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Então, externamente eu mostro um sorriso contente,
né, doce, afável, mas internamente, no meu coração, no meu pensamento, né, na minha intenção, nós temos, na realidade, outros sentidos, né, outras sensações. Eu posso falar palavras boas, mas ter intenções más. Né? Eu posso ter atos bons, mas intenções más. Né? Somente para demonstrar que sou uma pessoa afável, doce. Né? Só ter essa transparência para agradar alguém, para estar próximo de alguém, para poder conseguir algo, né? Porque às vezes muitas das pessoas usam dessas táticas para se beneficiar do próximo, de alguma coisa. Isso acontece ao tempo todo, se a gente for ver no mundo, né? Isso acontece a todo momento com todas as pessoas, né? Nós podemos ser enganados, né, por esse tipo de pessoa. Às vezes nós podemos praticar isso realmente, mesmo que inconsciente, mas podemos fazer e não notamos. E ele continua dizendo, né, que são mansas desde que nada as incomode, mas que agridem a menor contrariedade. Então quer dizer, você é bom, né, você é afável e doce, desde que ninguém te contrarie. Desde que o que você diz é o que tem que ser, né, vamos dizer assim. Agora, a partir do momento que alguém contradiz o que você disse ou fez, né, você já está se demonstrando totalmente o contrário do que você era. Né? Quando isso acontece, né, ó, ele continua, que costumam falar bem quando estão pela frente, mas pelas costas suas palavras transformam em dados venenosos. Então, quer dizer, é aquele que a gente é aquele que quando está na nossa frente a gente fala coisas boas, bonitas, elegantes, né? Mas quando a pessoa vira as costas a gente critica, né? A gente fala algo errado, mal, julga, né? Nesse caso a gente não está sendo nem coerente e correto conosco, né? Porque nós não estamos sendo autênticos nesse ponto. Quando a gente pratica esse tipo de ato, né, a gente está contribuindo com o que ele está dizendo aqui. E quando eu não tenho nada para falar de ninguém, como dizia Chico, se você não tem uma palavra que conforte ou auxilie, mantenha-se de boca fechada. Né? Então, por mais que às vezes nós somos contra alguém, né, contra eu digo na questão de discordância, né, porque nem todos nós não somos obrigados a concordar com tudo. Né? O Evangelho nos ensina isso. Nós não somos obrigados a concordar com tudo que é dito, com tudo que é falado, com tudo que é feito. Porque cada um de nós tem uma compreensão das coisas, um entendimento. São entendimentos diferentes. Né? Então nós não podemos simplesmente julgar o ato do outro ou o que o outro fez, né? Porque nós também fazemos isso consciente ou inconscientemente. Então o ato de ser afável, como ele fala, e a doçura, é ser bondoso. E ser afável e bondoso é simplesmente a gente também não entrar nas questões dos julgamentos, né? Há questões de ser essa pessoa perante alguém e quando ela vira as costas, por mais que eu não goste da pessoa, né, não concorde, né, eu não preciso julgar, né, criticar, né, ou indicar principalmente no julgamento que ela está errada ou ela está certa, porque a gente não tem esse direito. Né? Porque cada um age conforme seus instintos, suas atitudes, seus conhecimentos, né? E com certeza cada ato, né, cada atitude nossa, uma reação vai ter, uma resposta terá da vida. Se for coisas boas virão. Se for coisas ruins, nós vamos ter que quitar esses débitos. A essa classe pertencem ainda os homens que são bondosos quando estão fora de casa
mas que no lar são verdadeiros tiranos, fazendo com que a sua família e seus subordinados suportem o peso de seu orgulho e de sua opressão. Então esse é aqueles, né, que ele quer dizer, é aqueles que fora de casa, perante uma sociedade, perante uma turma de amigos, perante várias pessoas, ele se põe a pessoa mais correta, a pessoa mais bondosa, aquele que quer ajudar em tudo, quer fazer em tudo, né, quer auxiliar em tudo, né, quer demonstrar para uma sociedade, né, para uma pessoa, ou um grupo coletivo menor, que ele é uma pessoa do bem. Porém, né, como aqui disse, dentro do seu lar, dentro da sua intimidade, dentro das pessoas próximas, ele é carrasco, né, ele é tirano. Né, ele, como aqui disse, ele põe o seu orgulho acima de tudo, oprime o próximo. Né, ele faz tudo o contrário do que ele exerce fora da casa. Né. Então, é aquele que dentro de casa ele não aceita ser discordado, como aqui falou, ele não aceita ser contrariado, né? Ele não aceita opiniões ou sugestões, né? Tudo que se diz dentro, tudo que ele diz é lei, vamos dizer assim, né? E a gente sabe que isso acontece em muitos casos afora, né? Que as pessoas dentro de casa vivem, às vezes, a harmonia, um lar totalmente desarmônico, né? Por essas questões de ter o orgulho elevado, né, o ego, né, aqui quem manda sou eu, aqui o que eu falo é lei, né, e a gente sabe que não é bem assim, né, a gente sabe que, infelizmente, a gente não manda em praticamente nada, né, a gente tem o dia e a noite aqui emprestado, né, e essa questão de achar que manda, como aqui ele diz, né, o peso do orgulho e da opressão, que a opressão é você oprimir o próximo, é você mandar humilhar, né? Todo esse tipo de situação, a gente sabe que a gente está indo totalmente contra a bondade, o amor, o que Jesus, né, Cristo vem ensinar. E depois que a gente parte para o plano espiritual, né, que começa a se rever todas essas questões, é onde se bate o orgulho, é onde se bate o arrependimento, né, de tudo aquilo que a gente fez pelas pessoas que amaram nós na Terra, ou que estão já no plano espiritual, e ver o tamanho do erro que foi cometido. Né? E aí entra na questão de pedir para voltar para reparar esse erro. Claro, isso vai ser concedido, né? Isso será permitido pela espiritualidade superior, porque, querendo ou não, quando se age dessa maneira, nós estamos errando com o nosso próximo, né? Porque aí já vai de desencontro com a primeira frase que ele diz, né? Aquele que ama o próximo é bondoso com o seu semelhante. Então, o nosso próximo é aquele que está mais próximo da gente, às vezes, né? Nosso cônjuge, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, né? Nosso tio, nossa tia, nossos amigos, né, são aqueles que estão ali mais próximos. E eles merecem esse respeito, né, esse amor. Compensam assim o constrangimento a que se submetem quando estão fora de casa. Né? Por quê? Porque quando ele está fora de casa, como diz nesse exemplo, ele pode ser contrariado, mas ele não aceita, mas ele também não vai retrucar, ele não vai brigar, né? Porque aqui diz, não ousando, né, impor sua autoridade aos estranhos, pois estes os recolocariam em seu lugar. Querem pelo menos ser tímidos por aqueles que não podem lhe oferecer resistência. Então, o que acontece nesse caso? Né? O que ele ensina, o que ele está mostrando, que aqueles que são bondosos fora de casa, né, mas tiranos dentro, quando ele sai, ele não pode, né, colocar isso que ele tem para fora, porque como ele está com um grupo de pessoas, uma coletividade, ele pode ser contrariado? Pode, né, mas ele não vai se demonstrar dessa forma, né, porque dependendo da pessoa com quem ele se opor, né, como aqui diz, vai colocar ele no lugar dele, né, não vai aceitar igual
essas pessoas oprimidas que ele oprime aceitam livremente, né? Vai haver basicamente um confronto, e não é isso que ele quer. E mesmo, né, quando ele se coloca o orgulho acima disso, ele não vai querer demonstrar quem realmente ele é. Ele vai querer se demonstrar como uma pessoa bondosa, que compreende todo mundo, que entende todo mundo, né? Que coopera, né? Ele vai querer estar sempre próximo. Ele não vai querer se colocar ao contrário disso. Então ele se deixa levar também pelo orgulho, pela vaidade. Então ele se cala. Só que ao contrário disso, a hora que ele chega em casa, como aqui diz, no seu lar ou onde quer que seja, ele vai descarregar tudo isso em quem não oferece resistência, né? São aqueles mais fracos. Ele vai se debater com aquelas pessoas, né? Ele vai oprimir, ele vai humilhar, né? Ele vai constranger, né? Ele vai impor as regras dele. Sua vaidade, alegra-se quando pode dizer, ou quando eles podem dizer: aqui eu mando, eu sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: eu sou detestado. Então, realmente é uma regra de tirania, né? Aqui eu mando, aqui obedece, né? Eu sou a lei, né? O que ele quer dizer. Mas isso tudo, gente, é totalmente de desencontro com o que o título diz, né? A afabilidade e a doçura. Porque logo abaixo, o que Lázaro, né, que passou essa mensagem, diz: não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Então, quer dizer, não basta eu falar de amor, de caridade, de doçura, de afabilidade, se o meu coração não condiz com o que eu estou dizendo, porque eu estou só falando, como ele diz, da boca para fora, né? Eu não estou falando de dentro para fora, né? Com sentimento, com vontade, com o coração. Eu só estou falando para alegrar alguém, né? Impressionar alguém, algo nesse sentido. Trata-se de pura hipocrisia, né? Então, realmente é uma hipocrisia, porque eu falo algo que realmente eu não vivo, eu não convivo, eu não faço, né? É a mesma coisa dos exemplos, né, que a gente vê muito por aí, de pessoas que falam muito bonito, falam muito abertamente, orientam, né? Isso em todas as áreas, né? Não é somente na religião, né? Em todas as áreas, é familiar, é profissional, é pessoal, né? Quantos a gente já não viu profissionais falarem uma coisa e fazerem outras, né? Ou mesmo dentro das próprias religiões, né? Indicar uma coisa e depois fazer outras, né? A gente vê nas matérias na internet, né? E isso está espalhado, não é específico de um pequeno grupo, de um país, de uma comunidade, de uma religião, de um determinado trabalho. Não, isso é generalizado, né? Falar uma coisa e fazer outra, né? Aí é o que ele diz, né? Trata-se de ser hipócrita. Então não adianta eu falar bonito, falar perfeito para uma ou mais pessoas, ou para uma pessoa, amigos, parentes, mostrar o que realmente eu não sou, né? Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, né? Que ele trata essas outras como fingidas, e realmente eu finjo ser afável e doce, né? O que realmente algumas pessoas realmente não são. Nunca se contradiz, né? Então ele sempre será a mesma pessoa, né? É sempre o mesmo diante da sociedade ou na intimidade, né? Pois ele sabe que pelas aparências pode enganar os homens, mas não pode enganar a Deus. Então, quer dizer, quando ele diz da máscara, aqui no começo, ele está dizendo que nós temos a roupagem, né? Essa máscara que nos envolve, né? O espírito. Então, isso fica inibido, né? A gente tem intenções, pensamentos, né? Essas atitudes, todas escondidas para os homens, como é que ele diz. Mas para Deus e para a espiritualidade, isso fica muito claro, fica muito aberto,
a gente não consegue esconder isso, né? A gente não consegue deixar que passe batido por lado deles. Não é à toa que quando a gente lê, né, alguns livros espíritas, estuda, a gente percebe que no mundo espiritual não há enganos nesse momento, porque ali não existe nada que oculte a nossa face. Nós vamos estar abertos a todos, né? Tudo o que é de bom e o que é de ruim aparece. Então não vai existir mais uma roupagem dessa, uma máscara que iniba o que nós somos perante as pessoas e por trás seremos outro, né? Então, engano de nós, né, das pessoas, da humanidade, vamos dizer assim, que às vezes ela pensa que está enganando o outro. Ela até pode estar enganando, né, mas ela está enganando mais a ela mesma, né, e não o próximo. Ela está enganando ela própria, porque ao ato de fazer isso, ela não engana Deus e nem a espiritualidade. E quando ela engana o próximo para levar vantagem de alguma coisa, para usufruir de alguma coisa, cria-se um débito, né? Aquele que é ferido, próximo, vamos dizer assim, ele nada tem a ver com a situação. Ele simplesmente é uma vítima. Então, ele vai receber o que é dele. Agora, quem pratica vai receber dentro do que é praticado. Então, quando a gente acha que eu vou fazer alguma coisa e enganar alguém, a gente pode enganar. Aqui encarnados, a gente pode fazer isso. Só que perante a Deus, a gente não pode. A gente não consegue. Então, fica tudo aberto. Quando a gente pensa em ser bondoso, né, e ser afável e doce, a gente tem que pensar que nós vamos ter que ser íntegros com todo mundo. E o que é essa integridade? É justamente isso que ele diz no final. Ser sempre o mesmo, independente se eu estou fora ou dentro da minha casa, se eu estou na sociedade ou dentro da minha intimidade. Eu não posso simplesmente ser uma pessoa dentro de casa e ser outra totalmente fora. E não me posso colocar como uma pessoa afável e doce, porque eu não sou. Eu sou totalmente o contrário disso. Então, quando a gente é íntegro, né, a gente é correto, a gente entra nessa questão da bondade. E a bondade, ela vai ser realmente dentro de casa, fora de casa, né, com o conhecido, com o desconhecido, de qualquer maneira. Porque o bondoso, igual Cristo nos ensina, né, a gente tem que fazer o bem ao próximo sem saber a quem, né? Eu faço bem ao próximo sem saber a quem. E não importa se ele é uma pessoa boa ou ruim, se ele é uma pessoa que tenha bens materiais ou não. O bem é o bem, né? O bem é aplicado a todos, né? Assim como o perdão tem que ser aplicado a todos, porque cada um, né, vai corresponder às suas obras. Cada um vai responder aquilo que faz. Não é do meu julgamento dizer se eu ajudo ou não o próximo porque ele fez determinadas coisas. Nós temos que ser corretos, né, e justos. A bondade também exige na questão justa. A gente também não pode ser bondoso a ponto de sermos fantoches das pessoas, delas abusarem e usarem e abusarem da gente. A gente também tem que saber esse limite. E isso também é uma questão de razão, porque todos nós conhecemos algumas pessoas que são extremamente boas, e às vezes você ser extremamente bom dessa maneira, essas pessoas que utilizam disso como argumento, elas sempre vão usar essas pessoas como amuleto. Aquelas pessoas que não sabem dizer o não. E o não, às vezes, contrariando a outra pessoa, é algo bom que você está fazendo. Que você está impedindo algo de ruim que aconteça. É a mesma coisa quando nós, crianças que a gente conhece, a gente diz não.
nós estamos sendo bondosos com isso, porque o não, às vezes, é para que nada de ruim aconteça. Então, o não, quando a gente aplica ao outro de forma correta, e não porque eu não quero fazer, não porque eu não tenho vontade de fazer, né? O não, porque isso não vai trazer coisas boas. É a bondade sendo utilizada também. De certa forma, eu estou sendo bondoso com a pessoa para que ela não entre numa situação mais degradável, às vezes, do que ela está. Ou mesmo ela esteja estando numa situação boa, entre numa situação degradável. Então, o não sendo dito corretamente, ele é uma bondade. Muitas das vezes não diz não com medo da reação da outra pessoa. Ah, porque a pessoa vai ficar chateada comigo, ah, porque a pessoa vai ficar de cara fechada, porque ela vai ficar dessa maneira, porque ela vai ficar assim, e a gente acaba cedendo para que isso não aconteça. Só que às vezes quando a gente cede dessa maneira, né, algo de errado acontece depois. E aí a gente fica com peso na consciência. Então a bondade também, ela age dessa maneira. Só que para isso a gente tem que ter o uso da lógica, da razão, né? E não deixar simplesmente as emoções tomarem conta de nós. Porque às vezes no calor da emoção eu falo sim ou eu falo não, e o não que eu disse, pensando um pouquinho melhor, né, não é o mais correto para o momento. Então a bondade, ela exige de várias situações. A gente não pode simplesmente querer ser bondosos com tudo e com todos, porque aí nós não estamos sendo bondosos com nós também. Imagina a gente atendendo várias pessoas ao mesmo tempo, o celular não para de tocar, pessoas pedindo ajuda, mandando mensagem. Você está sendo bondoso com você? Você está se dando o limite? Né? Você está se dando o espaço necessário? Não. Então, eu também preciso saber os meus limites. Eu também preciso saber até onde eu posso usar essa bondade. Então, e desconfiar, né? De muita bondade também, né? Como dizia minha avó, né? Ela tinha um ditado a dizer que o inferno está cheio de boas intenções, o inferno está cheio, né? E aí, pensando bem em algumas coisas, realmente, né, se a gente for parar para pensar, essas intenções, elas entram, você tem intenção de ajudar, mas não é do meu feitio, eu vou ajudar para algo melhor. Eu vou ajudar para algo para mim. Eu quero me mostrar ser bom, mas para trazer algo em prol da minha pessoa. Eu quero ser bom para tal pessoa, para determinada pessoa, porque ela tem recursos ou meios que eu possa chegar aonde eu quero. Isso é a bondade? Não. Isso é o que ele disse. A gente só está usando da nossa roupagem. Só estamos usando da nossa parte exterior. E isso eu vou ser cobrado depois? Com certeza. Né? Porque eu infringi algo. Né? Eu usei alguma coisa para me transviar e utilizar de outros métodos que não são legais. Então, quando a gente diz ser afável e doce, é ser a mesma pessoa aonde quer que estejamos, aonde quer que eu vou e com qualquer que seja a pessoa. No máximo, se você não concorda com a pessoa, fique em silêncio. É a melhor coisa que você faça. Faça uma prece por essa pessoa, né? Peça que a espiritualidade oriente, porque às vezes de repente ela não está no momento maduro para compreender também determinadas coisas, né? Às vezes essas questões de querer nos mostrar, né, como tem muitas pessoas colocando o orgulho e o egoísmo acima de qualquer coisa, elas querem suprir necessidades que elas têm internamente, mas não conseguem lidar com aquilo. Aceitar realmente quem ela é, né? Aceitar a colocação dela nessa existência.
E às vezes ela precisa realmente se pôr ou se colocar de uma forma perante as pessoas, como se ela fosse uma pessoa totalmente evoluída, madura, sensata, que no fundo às vezes realmente não é, né? Que no fundo às vezes é um tirano, como disse aqui, né? Descarrega sua ira, sua raiva, né? Dentro das menores pessoas que estão próximo delas, né? Como aqui as que não exercem nenhum tipo de resistência. Então, é importante a gente pensar nesse tipo de situação. O quanto bondoso eu estou sendo, será que eu estou sendo bondoso realmente da forma correta? Né? Será que por não conhecer, não compreender, às vezes eu não faço algo de errado? Nós vamos fazer sim, né? Com certeza na nossa existência ainda irá existir muitos erros, que esses erros eles são para que possamos aprender, nos melhorar e evoluir. Não vamos ser perfeitos do dia para a noite, ainda vamos demorar muito tempo para chegar à perfeição. Mas que ao ponto que a gente possa ir compreendendo, entendendo, né, e praticando essas pequenas lições, né, nós vamos nos melhorando e entendendo até o outro. Às vezes a gente compreende o porquê que o outro é assim, porque às vezes ele tem uma deficiência de algo sentimental que falta para ele. Não chegou a um patamar ainda que ele possa entender, né, que o que ele está fazendo está errado, né, não está de acordo com o que nos é ensinado. E aí, ao invés, né, de nós julgarmos esse irmão, a gente possa orar por ele, né, compreender, ou até mesmo se eles estiverem já em tempos de aprendizado, ensinar e orientar. Porque às vezes a gente se cala também, achando que a pessoa não tem o entendimento, né, ou não tem a compreensão, e acha melhor ficar quieto do que falar algo e gerar uma discussão. Mas se colocarmos as palavras de forma correta, os entendimentos e os exemplos de forma certa, nada vai ofender ele e nada vai discordar dele. O que a gente não pode é insistir, né, no momento que a pessoa não compreende. Porque aí sim pode se desgastar uma relação e gerar um conflito maior. Então, aí nós não estamos sendo bondosos também. Porque nesse momento a gente pode usar da bondade, deixar que ele interprete, compreende e entenda no tempo dele. Não posso abrir a mente de ninguém e socar aquele conhecimento naquele momento, porque não é o tempo exato, não é o momento exato dele. Tudo no seu tempo, no seu exato momento, cada um na sua evolução, cada um nos seus aprendizados. Mas se tivermos a possibilidade de ensinar, de orientar, que possamos. Se percebermos que dali para frente não vai adiantar nada, então pare. Aí é melhor não insistir. Porque com certeza daí um tempo pode ser que essa pessoa reflita sobre o que você falou, entenda o que você quis passar, até mude, compreenda e entenda. Aqueles que possam ter uma mente um pouco mais aberta. Aqueles que têm uma mente um pouco mais fechada, ainda precisará de um bom tempo para lapidar isso, né, para abrir essa mente.